É um trecho pequeno, vamos fazer a leitura dele. Romanos, capítulo 12, do verso 3 até o verso 8. Diz assim a palavra do Senhor: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se ao fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Amém, meus irmãos? Vamos fechar os nossos olhos, vamos fazer mais uma oração. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por termos lido Tua Palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor mesmo nos conduziu para o culto a Ti mesmo. Te rogamos em nome de Jesus, fala conosco, Senhor, ensina-nos da Tua Palavra. E que cada um irmão que estiver aqui, Senhor, que a sua mente, os seus ouvidos, o seu coração estejam totalmente cativos a esse momento, a essa palavra. E que seja o Teu Espírito Santo a falar conosco. Que toda distração, Senhor, caia por terra, fique longe de cada um de nós. E que nós possamos ser alimentados pelo Senhor. Em nome de Jesus nós oramos e já agradecemos. Amém. Vamos sentar, irmãos? Meus irmãos, nós damos continuidade na exposição aqui de Romanos e hoje, de forma especial, nós começamos aqui num segundo trecho. É um trecho pequenino, é um trechozinho aí com 6 versículos, do verso 3 ao verso 8, mas um trecho muito rico, muito importante para a igreja que estava lá em Roma e importante para toda a comunidade de fé. Continuando aqui no texto, hoje nós vamos aprender alguns assuntos muito importantes que falou muito com aquela igreja lá em Roma e espero em Deus que o Santo Espírito comunique essa palavra ao nosso coração. Confesso algo para os irmãos que me chama a atenção e compartilho com os irmãos essa dificuldade. Paulo foi um homem com uma mente muito brilhante, um homem muito inteligente. Paulo é aquele tipo de pessoa que consegue concatenar em poucas palavras, em poucas frases, pensamentos muito grandes. Ele consegue resumir em poucas palavras o mundo de coisa que ele tinha ciência. E por causa disso, os escritos paulinos são muito profundos e ele requer de nós muita atenção, da qual nós temos que meditar, pedir graça ao Senhor Deus, procurar outros estudiosos para que possamos abarcar o máximo da onde Paulo tira tudo isso, para que a igreja possa estar alimentada. O próprio Pedro fala que Paulo realmente escreve, tem coisas muito difíceis de serem entendidas, né? Paulo foi um homem muito usado por Deus. E aqui é um exemplo disso, um trechozinho pequenininho, do qual quando você pega o resumo do trecho, o resumo do que Paulo está falando, são coisas bem simples, mas com nuances profundas. E nós como igreja do Senhor, crentes que amam a palavra,
Não podemos ficar na superficialidade. Nós temos que ir, como nós estamos tentando fazer em todos os textos, cada vez mais fundo. Aqui Paulo, de forma resumida, ele trata de 4 assuntos muito importantes e muito caros ali para a igreja e para toda a igreja no decorrer da história. Eu vou elencá-los aqui para vocês, para que a gente possa entender o que nós vamos encontrar aqui nesse pequeno trecho. Primeiro ponto: após ter Deus em primeiro lugar, agora o crente de Roma é instruído a olhar para si mesmo. Paulo, é como se Paulo dissesse assim: olha, irmãos, falei para vocês, verso 1 e verso 2, sobre o primeiro passo que vocês devem dar depois do conhecimento do que foi exposto a vocês, depois de tudo que eu falei para vocês. E o primeiro é Deus, é o relacionamento com Deus, é você cultuar a Deus como um sacrifício vivo em todos os momentos, e a sua vida é o Senhor, o seu amor primário é o Senhor, o seu primeiro relacionamento é o Senhor, sua primeira atenção é o Senhor. Então essa é a pegada que Paulo apontou, só que como contraponto, não contradizendo o que eu estou dizendo, mas agora o segundo passo que você tem que dar é olhar para você mesmo. João Calvino parece que, dentre todos os textos que ele deve ter se debruçado, ele deve ter olhado para esse texto também, porque nas Institutas ele fala que o verdadeiro conhecimento do homem se dá da seguinte forma: primeiro você deve olhar para Deus e conhecer a Deus, e aí você vai ver toda a divindade, toda a santidade, toda a glória, da qual os seus olhos são impossibilitados de ver, é indizível. E agora você tem a capacidade, depois de conhecer a Deus, conhecer a si próprio. Como? Quando você olhar para você, você só vai encontrar trevas profundas. E é o que Paulo está fazendo. Olhemos para Deus, fizemos isso nos primeiros versos. Agora o segundo passo é olhar para você mesmo. E nesse olhar, é um olhar de julgamento, de juízo, de poder analisar quem você é, o que você está fazendo, o que você vai fazer, e a graça de Deus ao seu redor. O segundo ponto que nós vamos encontrar aqui nesse pequeno trecho é esse: os crentes de Roma são instruídos que o chamado e a vida de Paulo estavam pautadas na graça de Deus. E mais, os dons da igreja são na graça de Deus. Paulo vai deixar claro por 2 vezes aqui: a vida dele, o ofício dele, o que ele estava escrevendo, estão sob a graça. É como se ele dissesse assim: o que eu vivi, o que aconteceu comigo, a concepção macro da coisa, que é Deus ter me chamado antes da fundação do mundo, Deus ter me escolhido antes da fundação do mundo, a minha caminhada de fé, o dia da minha conversão, eu estou escrevendo para vocês aqui, e o meu ministério está na pauta da graça de Deus. Não é em vão. E os dons que se manifestam na igreja é por causa da graça de Deus. Os dons não são porque nós escolhemos, não é porque outra pessoa aponta e fala: nossa, você tem aptidão para tal coisa, nossa, mas você tem inclinação para tal coisa. Não, os dons da igreja são e se manifestam em conformidade à graça de Deus. Paulo vai deixar isso muito claro aqui no que vamos estar estudando. O terceiro ponto que nós vamos estar vendo aqui nesse pequeno trecho é esse: Paulo usa a ilustração do corpo e seus membros e aplica na igreja. Assim como o corpo tem seus membros e cada um tem a sua função, assim também a igreja de Cristo. Mais uma vez ele abre uma imagem, e nessa imagem ele mostra para a igreja que ele está escrevendo como que acontece a dinâmica da igreja. É como se ele dissesse assim: está vendo o corpo humano? O corpo humano tem muitos membros, cada membro tem sua função. E no corpo humano não existe membro melhor, maior, mais importante ou menos importante, não pela perspectiva de você encontrar importância maior em alguns membros, mas nenhum dos membros reivindica a importância maior um do outro. Eles simplesmente continuam fazendo aquilo que eles foram iniciados para fazer. Aí Paulo fala assim: a mesma coisa tem que acontecer com a igreja. De que forma? Cada irmão é um membro dessa igreja, e cada irmão tem um dom,
E cada dom tem que ser manifestado de forma que Deus seja glorificado. Ou seja, não deve haver melhores no nosso meio, nem piores, nem maiores e nem menores. Cada um de nós, na proporção da que fomos chamados, devemos ministrar e viver para o Senhor. Ou seja, o corpo ilustra muito bem o que Paulo está propondo. E por último, Paulo vai estar tratando sobre os dons. Ele vai trazer 7 tipos de serviço, e cada um deles com a sua função e com uma característica que impulsiona esse dom. Paulo fala algo, todo dom que ele vai trazer uma perspectiva. Vou dar um exemplo para vocês. Ele vai falar assim: aquele que ensina, esmere-se. Ou seja, o ensino é cansativo, é dedicação quase que exclusiva, é penoso. Se você tem o dom do ensino, desgaste-se para ser um bom mestre, viva para tal. Ou seja, cada dom tem um espírito de ensino, tem um princípio que deve ser seguido. E são essas informações que estão aqui nesse texto. Paulo está pegando isso aqui, irmãos, e está seguindo em diante, está apresentando ali para essa comunidade leitora. Ele escreve para essa comunidade leitora, e eu quero que você olhe aí para a sua Bíblia, porque a forma como a gente olha de uma maneira introdutória, ela é simples. Paulo está dizendo assim: meus irmãos, eu continuo aqui escrevendo para vocês sobre o relacionamento que vocês têm que manter agora, depois que vocês entenderam do relacionamento com Deus. Agora vocês precisam olhar para vocês, para que vocês façam o juízo correto de vocês mesmos. E o juízo correto de vocês mesmos passa por alguns crivos. E esse juízo que vocês têm de vocês mesmos vai fazer com que vocês entendam que tudo que vocês estão vivendo e tudo que vocês vão servir ao Senhor está no mérito da graça. Então, entendido isso, vocês sendo separados por Deus, vocês vão servir a Deus. Profecia, serviços, ofertas, cuidado, presidência, exortação. É isso que Paulo está falando. E essa igreja recebe isso, e essa igreja pega esse ensino e continua a sua caminhada de fé. O que nós temos que fazer hoje? Pegar esse texto, trazer para nós, dentro das suas particularidades, e aplicarmos na nossa vida, para que nós possamos dar continuidade na nossa vida, numa caminhada de fé que seja profícua, simples, e que Deus seja glorificado. De novo eu vou usar esse termo: a nossa vida, a nossa caminhada de fé deve ser simples, porque é na simplicidade que Deus será glorificado no nosso meio. E aí eu convido os irmãos para que nós possamos agora olhar nos pormenores do texto. Olha aí o verso 3. Gilvan, você pode ler o verso 3 de novo, por favor? Amém. Primeira coisa que tem aqui no verso 3, que é o primeiro verso desse bloco, que eu quero ver com vocês, é que Paulo inicia esse verso com uma conjunção. Esse termo aí, diversas bíblias que tem na mão de vocês, vai ter aí porque, porquanto, digo-vos porém. O que isso significa? Significa que do verso 3 em diante, Paulo está dando continuidade no que ele falou nos 2 primeiros versos. Não houve uma quebra de assunto, não houve uma interrupção para que começasse outro tema. Não, Paulo está dando continuidade. E o que significa? Significa que daqui por diante nós temos uma imagem, nós temos um exemplo a seguir, um exemplo que vai nos mostrar qual é o pé do ensino de Paulo aqui. São os 2 primeiros versos. Paulo está continuando. A gente continua. O segundo ponto que deve ser observado por nós aqui, no verso 3, é que Paulo traz um imperativo. Aqui Paulo já não está mais pedindo, Paulo agora está trazendo imperativos. O que é o imperativo? Imperativo é uma ordem, é uma imposição que deve ser obedecida pela sua comunidade leitora. Qual é esse imperativo? Para que os irmãos não pensem deles mesmos fora de medida. Que eles não pensem deles mesmos de forma desmesurada. Esse é o imperativo do verso 3.
que o pensamento deles, o juízo sobre eles mesmos, não seja fora dos padrões. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: não pode ser nem além e nem aquém, tem que seguir um padrão. E o padrão ele vai estabelecer aqui no verso 3 mesmo. Só que antes de nós vermos aqui o imperativo, tem uma frasezinha, que essa frasezinha comunica muito da graça de Deus, e eu e você temos que entender. Olha o que Paulo fala aí bem no início do verso 3. Paulo diz assim, porque pela graça que me foi dada. Para muitos leitores desapercebidos, não consegue pegar isso aqui, passa batido. Mas essa frase de Paulo tem uma importância linda. E muitos de nós, os que são um pouquinho mais velhos, vão lembrar de quando chegavam para alguém dentro da igreja e falava assim: meu irmão, você exerce alguma função na igreja? Alguma pessoa respondia assim: pela graça eu sou diácono, pela graça do Senhor eu sou pastor, pela graça do Senhor eu sou isso, eu sou aquilo. Você observa que antigamente ainda se falava isso. Hoje, não é nem aí. Porque muitos de nós não sabemos nem o que significa isso que Paulo está falando. Olha que palavra maravilhosa. Pela graça que me foi dada. O que Paulo está querendo dizer com isso? Os estudiosos trazem dois posicionamentos e duas possibilidades do que significa o que Paulo está falando. A graça que me foi dada é o reconhecimento da graça de Deus em sua vida, o seu ministério e naquilo que ele está ensinando. O que Paulo está dizendo? O que eu estou fazendo, o que eu vivo e tudo o que aconteceu na minha vida está debaixo do pé da graça. O que é isso? Favor que eu não merecia. A minha vida, o meu ministério e essas palavras são frutos da graça. O que eu estou escrevendo para vocês aí em Roma? Algo que é fruto da graça de Deus. Olha que profundidade. Quem sou eu, igreja de Roma? Eu sou fruto da graça de Deus. O que são essas palavras? Frutos da graça de Deus. Como que isso é importante? É importante porque, ao pegar esses escritos, eu entendo que são escritos de um favor que eu não mereço. De um Deus que zelou e cuidou de um homem e o capacitou para tal e fez com que esse homem escrevesse para mim instruções das quais eu não mereço, mas estão nas minhas mãos. A mesma coisa deve estar em mim e vocês, meus irmãos, porque se nós temos essa palavra nas nossas mãos, se nós estamos estudando essa palavra está modificando o nosso coração, essas palavras são fruto da graça de Deus. Pensem, quantas pessoas estão agora paradas e assistindo um jogo de futebol? Quantas estão nos bares? Quantas estão em todo e qualquer tipo de diversão do mundo? Quantos que escutam de forma relapso a palavra e não guarda, não nutre, não fica nada? Mas pelo contrário, quando essa palavra chega a nós, ela entra no nosso coração. Quantos de nós hoje, cansados, sobrecarregados, estamos aqui? Porque somos fortes, porque somos melhores, porque somos desbravadores? Não, é fruto da graça de Deus. E o que Paulo está ensinando para esses irmãos, que essas palavras que ele está falando aqui agora, é fruto da graça de Deus. Existe um segundo posicionamento, ele não contradita o primeiro, mas ele traz uma amplitude. Fruto da graça de Deus é o ministério de Paulo. Por quê? Paulo não foi o implantador da igreja de Roma, Paulo também não era pastor da igreja de Roma, mas Paulo entendia, direcionado pelo Espírito Santo, que ele tinha obrigação de instruir essa igreja na palavra do Senhor. E assim ele se fez. Agora observe que coisa maravilhosa. Observa que coisa maravilhosa. Uma igreja no meio do Império Romano, no meio da maior força
bélica e militar daquela época. Uma igrejinha pequenina, irmãos. O Senhor Deus coloca na mente de um dos seus apóstolos a certeza e a obrigatoriedade de falar do próprio Deus para essa igreja. Olha que graça. Às vezes nós recebemos graça quando os nossos pais vêm e nos exortam. Graça de Deus. Às vezes quando nós não temos essa graça, outras pessoas vêm e nos exortam. Graça de Deus. E às vezes nós estamos desapercebidos da vida, chega alguém do nosso lado, fala coisas para nós, que nós falamos assim, nossa, como eu precisava ouvir isso. Graça de Deus. Da mesma forma, quando nós não temos recursos ou algumas possibilidades, e eles chegam nas nossas mãos, graça de Deus. Aí você começa a perceber que Deus nos cerca a todos os momentos com a sua graça, com o seu poder e com a sua glória. Existem 3 textos que mostram isso aqui, o que Paulo está falando, e eu quero ler com vocês. Primeiro, Romanos 1,5. Você lê aí, Kelly, por favor, Romanos 1,5. Amém. Giovanzão, Romanos 15:15. Amém. Marcão, você lê 1 Coríntios 15:10? 1 Coríntios 15:10. Amém. Eu vou tentar parafrasear Paulo aqui, nesses textos e na sua complexidade maior. Preste atenção, Paulo está falando mais ou menos assim: a minha vida, meu ministério, o ministério que Deus colocou para que eu exercesse e o ensino que eu estou ministrando é fruto da graça de Deus. Tudo na minha vida, segundo Paulo, é fruto da graça de Deus. Sabe o que é isso? É Paulo entendendo, segundo o Evangelho, eu sou um agraciado por Deus. Eu estou ensinando, é fruto da graça. Eu estou vivendo, não importa se livre ou em cadeias, é fruto da graça. Eu estou sendo útil para o Evangelho, é fruto da graça. Quando a gente olha para Paulo aqui, nós vemos um homem que, segundo a concepção do Evangelho, conseguiu entender coisas importantíssimas que estão relacionadas a Deus. Sabe o que isso deve me chamar a atenção? Que eu obrigatoriamente devo fugir das místicas dessa vida. Você já viu como é que você é místico? Como você fica preso em tanta coisa boba, principalmente a demanda de favores humanos, principalmente a demanda de agradar outras pessoas. Sei lá por qual motivo você tem isso, por qual motivo nós ficamos presos a coisas, a pessoas, a instituições que não tem nexo nenhum. Paulo não tinha esses desprendimentos, Paulo não tinha esses milindres, porque o coração dele estava debruçado no Evangelho. Nós temos medo de fazer coisas corretas por causa de misticismos. Nós temos medo de dar um passo por causa de melindres. E a gente olha para essas situações e nós não conseguimos encontrar respaldo na palavra de Deus para que possa nos ajudar. Irmãos, se vocês estão vivos, é graça de Deus. Queridos, se tem um teto, se tem conforto, se tem informações chegando aí, se você tem família,
se você está cercado, se você tem instruções, é graça de Deus. Não foi a força dos seus braços, não foi a força dos braços do seu pai, da sua mãe, do seu cônjuge. Não, foi graça de Deus. Se um dia você ouviu a voz do Evangelho, e essa voz do Evangelho entrou no seu coração e produziu mudanças, foi graça de Deus. E eu vivo não por obrigação de outros, eu vivo por causa da graça. E é essa graça que me impulsiona a fazer o que é certo, e principalmente abandonar o que é errado. Você quer ver o exemplo? Olha para pessoas que estão presas em coisas erradas. Elas não entenderam nada da graça de Deus. Ai, eu não posso fazer isso porque vai machucar fulano, vai machucar Beltrano. Ai, eu não posso fazer aquilo porque vai... Ai, eu não posso fazer isso porque o que vão pensar de mim? Eu não posso... Não entendeu nada. Está preso. Ai, eu tenho que fazer assim, fazer essa... É aquele jeitinho, sabe o jeitinho? O jeitinho é aquela desgraça que nós levantamos como bandeira e falamos que é o jeito de Deus, que é o amor de Deus, que é o agir de Deus. Mas não é, irmãos. É o jeitinho nosso. E o nosso jeitinho está matando, está aleijando, está deformando, está destruindo e nos afastando da graça. Sabe onde tem gente que faz muito jeitinho e está assim? É dentro da igreja. Irmão, eu preciso que você faça tal coisa. Não, pastor, mas eu não posso. Irmão, é necessário que você faça tal coisa. Não, pastor, mas é assim, assim. Irmão, eu preciso que você tome tal posicionamento, mas eu não posso por causa disso, daqui. Irmãos, não é assim, irmãos. Principalmente dentro da instituição chamada família. Casamento. É no casamento que não cabe jeitinhos. É no casamento que não cabe arranjos. É graça, irmãos. Observa só o que nós aprendemos com Paulo aqui. Primeiro, é a graça de Deus que forja a vida do crente. Não é a igreja, não é o homem, não são leituras, não são professores ou mestres, é a graça. A graça brota frutos, e esses frutos transbordam e cumprem os propósitos de Deus. Forja a vida do crente. Segunda coisa que nós aprendemos aqui com Paulo é a graça de Deus que faz o crente entender o seu papel na vida. É a graça de Deus que faz o crente entender qual é o papel na vida. E aqui arrebenta com a gente, destrói os crentes. É uma vergonha para nossa cara. Porque você olha para hoje, para a família que se diz família de crente, estão quase todos perdidos. Quase todos perdidos. Eu não sei se eu caso ou se eu compro uma bicicleta. Eu não sei se eu vou para a direita ou se eu vou para a esquerda. Eu não sei se eu paro ou se eu continuo. Por quê? Porque falta graça. Não porque não haja graça de Deus, é porque o crente prefere viver no obscurantismo. Ele prefere ser tolo, cego, maldito e seguir por caminhos errados. Assim dentro da igreja, irmãos. E não podia estar assim, porque quem forja é a graça. São pessoas que não querem ouvir a voz do Evangelho. Eles querem ouvir um pastor, mas não querem ouvir o Evangelho. A diferença é gritante. Eles querem ir para uma igreja, mas eles não querem ser igreja. Eles querem um bocado de coisa, mas eles não querem Deus. Não adianta, irmãos. Não adianta. É a graça de Deus que faz o crente entender qual é o seu papel na vida. E aqui surge algo importantíssimo, e eu falo para os pais. Pais, nós somos responsáveis a entendermos dos nossos filhos o caminho que eles têm que trilhar. Aqui nós somos responsáveis primeiro em oração e instrução.
exemplo de vida, para que possamos ajudar os nossos filhos a compreenderem a graça de Deus que direciona os seus passos, para onde eles vão, com quem eles vão, como eles irão, em tudo. Aí tem muita gente que fala assim: nossa, mas fulano de tal foi tão privilegiado, ele nasceu num lar evangélico, que coisa boa, foi assim. Mas o lar evangélico está mais perdido que os lares mundanos. O que adiantou? A única coisa que não teve nesse lar evangélico foi graça. O que adiantou? Teve instituição, coisa linda, maravilhosa. Eu estou na igreja, eu vou para as festas, eu vou para os encontros, eu vou para o culto. Não adiantou nada, irmãos. Não adiantou nada. Como é que eu sei, pastor, que não está dando certo? Olha o resultado, olha o que está acontecendo, olha o fruto que está surgindo da sua casa, olha no nosso meio. Irmãos, nós estamos tropeçando, nós precisamos acordar, e é lógico. Olha como é que você está tratando sua esposa. Esposa, olha como é que você está tratando seu marido. Ah, eu quero uma noite dos sonhos. Todo mundo quer noite dos sonhos. Mas antes da noite tem dias. Antes das noites dos sonhos tem realidades. Os sonhos, ninguém vive de sonho, ninguém vive de amores. Nós vivemos de uma rotina exaustiva. Antes de querer, seja. Antes de exigir, faça, porque isso é fruto da graça. Hoje diminuiu muito, acho que talvez o impacto da palavra tenha chegado em muitos corações. Mas você perguntava para muitos pais hoje: e aí, meu irmão, o que você espera dos seus filhos? Ah, eu quero que meu filho seja tal profissão, tenha tais recursos, seja isso, vista isso, more em local tal, faça aquilo. Você fala assim: você não quer que seu filho seja um crente, não? Não, é lógico que eu quero. Puxa, você nem citou isso. Não, é lógico que eu quero, tal. Ah, você não quer que seu filho tenha um casamento com um crente? Não, eu quero, mas... Aí acabou, desconstruiu tudo. Nós queremos graça, mas vivemos numa desgraça. Os irmãos me perdoem. Nós queremos graça, mas nós vivemos numa tenra desgraça. Não adianta, irmãos. E aí não bate, é incompatível, é improdutível. Então nós temos que olhar para essa demanda e fazermos assim, vivermos assim. Ou seja, a graça de Deus que faz o crente entender o seu papel na vida. Um terceiro ensino que nós temos com Paulo é esse: é a graça de Deus que produz os resultados do crente. É a graça de Deus que nós encontramos resultado. O crente não se preocupa em ter, o crente não se preocupa em fazer para que possa conseguir. O crente sabe que o resultado final quem dá é Deus. Posso dar um exemplo para vocês? Eu não me preocupo se eu vou ter reciprocidade da minha esposa em alguns aspectos, mas eu procuro ser um bom marido todos os dias para que eu possa mostrar graça para a vida dela. Percebe? A consequência disso é Deus que me dá. Eu não estou preocupado em querer fazer alguma coisa e ter alguma coisa em relação ao meu trabalho. Eu me preocupo em ser um bom funcionário, a ser o melhor funcionário possível. Por quê? Porque eu estou cumprindo o meu papel e debaixo da graça de Deus. Eu não estou procurando e exigindo dos meus filhos os resultados finais, porque eu não sei onde é que vai chegar, o que é que vai ser. Eu estou tentando ser o melhor pai possível para que ele possa encontrar graça. Eu não me preocupo com os resultados, irmãos. Os resultados quem produz é Deus. Só que eu tenho que me preocupar é com a caminhada. Obrigado, Marcão. O que Paulo está fazendo aqui é uma construção de caminhada, é uma construção de informação. Isso é cansativo e exaustivo. Vou dar um exemplo para vocês do que é resultado e do que é o tal do jeitinho. Graça versus jeitinhos.
Nós procuramos fazer jeitinhos para encontrar resultados. E às vezes nós esquecemos que a nossa caminhada é de graça, é com a graça de Deus que nós vamos encontrar os bons resultados. Num gabinete pastoral, certa vez eu me encontrei com um casal, situação terrível de adultério. Terrível. E uma das partes confessou o adultério. Foi uma situação constrangedora. E o relato da pessoa foi uma coisa difícil de escutar. Mas a parte que escutou, ela foi muito clara. Pastor, não dou conta, não quero mais. Pastor, vou abandonar. Situação muito difícil. Eu falei, meus irmãos, vamos ter um pouquinho de paz agora para que a gente possa entender um pouquinho do Evangelho transitando nessa situação. E até então eu pensava que estava andando com dois crentes, que era graça, porque um estava confessando e o outro estava manifestando direto a dificuldade e não queria. Essa pessoa, não dou conta, é muito difícil, porque a traição se deu com o melhor amigo da outra parte. E já perdurava tempos e tempos. E detalhe, era obreiro da casa do Senhor. A igreja foi toda envolvida, foi um balaio de gato. Eu falei, com essa parte, olha, eu entendo que possa ser difícil o perdão e eu não quero trazer o peso. Eu sei que a Bíblia exige que você perdoe, porque está tendo confissão. Entendo que é difícil, mas vamos olhar o perdão a 10 quilômetros. Vamos andar no rumo do perdão. Vamos tentar indo. Não dou conta, pastor, vamos tentar. Hoje você não conversa, amanhã você não conversa, amanhã quem sabe você consegue olhar, amanhã quem sabe você consegue dar um bom dia. Vamos. Ok. Vamos tentar? Vamos. E a gente foi. E a graça foi moldando. O perdão que estava a 10 quilômetros, rapidinho ele chegou perto. A pessoa abraçou o perdão, quebrantou o coração. Houve uma restauração. Mas aquela confissão era um jeitinho. Olha como é diabólico. Era um jeitinho. A coisa era muito mais profunda. A traição era muito maior. E a traição era continuada, não tinha parado. Olha como é que é, envolveu todo um cenário pastoral, todo um choro, tudo isso para dar um jeitinho, para dizer que tinha parado, mas continuava. Sabe qual foi o resultado, irmãos? Desastroso. Sabe por que Paulo enfatiza a graça? Porque aqui Paulo em momento nenhum está enfatizando que a pregação e o posicionamento dessas pessoas devem ser em outra coisa que não seja a graça de Deus. Graça que mudou a vida dele, graça nas palavras que mudam a vida daquelas pessoas. Então qual a importância dessa graça? Entender que a graça exige posicionamento sério de vida, irmãos. A graça de Deus não é brincadeira, a graça de Deus não é barata, a graça de Deus não é achada nas esquinas, a graça de Deus não é tratada de qualquer forma, de qualquer maneira, fala qualquer bobeirinha aí, é a graça de Deus. Não, irmãos, a graça de Deus, ela é aquilo que forja e que faz escolhas antes da fundação do mundo. E que essas escolhas e essas decisões, essas imposições que aconteceram antes da fundação do mundo, perpassam histórias e cumpre o propósito. E essa palavra pregada cumpriu o propósito de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Qual é a plataforma? Qual é a base que os pés de vocês estão pisando? Será que é na graça de Deus? Será que é o favor imerecido de Deus? Será que o tratamento da família que vocês vivem é graça de Deus? Será que os objetivos da vida de vocês é graça de Deus? Será que esse tempo que você está dedicando ao culto do Senhor é por causa da graça de Deus? Será que o exemplo de vida que você e sua casa estão dando está sob a pauta da graça de Deus? Porque se não tiver, irmãos, temos que analisar. Você tem que se arrepender urgentemente.
porque está fora do contexto da palavra do Senhor. Seguindo aqui, irmãos, por que o verso 3 está em consonância com o verso anterior? Nós temos que responder isso porque quando eu comecei a pregação, eu falei que Paulo começava o verso 3 não com uma quebra de assuntos, mas uma continuidade que ele estava falando dos versos anteriores. Vocês lembram? Olha só, por que o verso 3 está em consonância com o verso anterior? É porque Paulo mostra, através dele mesmo, que está com a mente renovada. Olha só, o que Paulo está falando aqui sobre o aspecto da graça na sua vida e no seu ministério é de alguém que teve a mente renovada. E vocês lembram de domingo passado? Quando nós nos relacionamos com Deus e Deus está em primeiro lugar das nossas vidas, nós temos uma mente renovada. Não somos mais formatados por essa sociedade. Experimentamos o bom, o agradável e o perfeito de Deus. A graça só está na mente de Paulo porque Paulo sabe viver o bom, o agradável e o perfeito de Deus. Vamos ler o verso 2 para que a gente possa relembrar e para que a gente possa entender que imagem é essa que Paulo está falando. Verso 2 diz assim, ó: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. De que forma Paulo está sendo e teve a sua mente renovada? De que forma isso aconteceu na vida de Paulo? 3 maneiras ficam explícitas aqui. Paulo sabia quem ele era. É a primeira informação que mostra que Paulo não está com a mente dele formatada pelas eras, não está com a mente dele formatada pelo mundo da sua época, porque ele sabia quem ele era. Paulo fala uma vez em uma determinada carta: eu sou o pior dos pecadores, eu sou imerecedor da graça de Deus. Sabe qual é a resposta imediata da graça? Eu sei quem eu sou, e quando eu sei quem eu sou, eu não tenho muita informação boa de mim, não. Aí não dá pra gente ficar soberbo, né? Paulo não era soberbo, tanto não era que ele fala que o que ele está escrevendo está na pauta da graça, não do conhecimento dele. Percebem? Irmãos, quando vocês estiverem desprendidos da formulação da sociedade, a vida de vocês é totalmente diferente do que a gente espera que seja. Quando um crente não está preso e entranhado nesse mundo, os passos dele são totalmente diferentes. A forma de ver a vida é diferente. E principalmente a forma de olhar para si e se julgar é totalmente diferente. Segundo, Paulo sabia qual era a sua missão de vida. Qual era a missão de vida do Paulo? O Paulo que nós conhecemos: eu sou apóstolo do Senhor. Eu sou um homem que vim para pregar o evangelho para os gentios, para doutrinar a igreja do Senhor. Eu sei para que eu estou aqui. Eu sei por que Deus me chamou e me colocou nessa terra, para que eu fosse um proclamador do evangelho. Eu sei quem eu sou, eu sei o que Deus fez por mim e eu sei qual é a minha função de vida. E por último, Paulo sabia que aquilo que ele estava ensinando fazia parte do chamado dele. Uma verdade que tem que estar no nosso coração, que deve ser aplicada desse texto, é essa. Preste atenção. Todo crente deve ter em sua mente renovada pela palavra. Uma mente renovada faz com que o crente viva sob a graça de Deus. Todo crente, sem exceção, todo crente tem que ter a mente renovada pela palavra de Deus. Não pela religião, não pela instituição, não pela placa da igreja, não por homens, mas pela graça que se manifesta através da pregação da palavra. Todo crente tem que ter a mente renovada. Para quê? Para que ele possa viver sob a graça de Deus. Os irmãos têm uma mente renovada pela palavra de Deus? Os irmãos estão libertos das amarras desse mundo?
Os irmãos estão debruçados nessa escritura. Os irmãos amam essa palavra. Os irmãos compreendem essa palavra. E o quanto que essa palavra transforma a vida de pessoas. Os irmãos compreendem o efeito dessa palavra quando chega numa casa, quando chega na sua vida, quando chega principalmente em determinadas situações que você tem que tomar uma decisão pontual e você olha e fala assim: caramba, aqui não dá para escolher outra coisa que não seja a responsabilidade da graça de Deus. Isso é fruto da graça. Fruto da graça. Vamos para a parte B do verso 3. A parte B do verso 3 diz assim, ó. A parte A que nós vimos: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu com cada um. Aqui agora Paulo chama essa igreja e fala assim: agora vocês vão ter que se encontrar com vocês mesmos. E como é que nós nos encontramos com essa pessoa que somos nós mesmos? O segundo momento do crente de Roma, instruído por Paulo, depois de Paulo ministrar tudo aquilo que ele ministrou, 1:16 a 11:36, verso 1 e verso 2 é esse: ele mesmo. Não são outras pessoas. Depois do encontro com Deus, Paulo fala: você tem que se encontrar você mesmo. Você tem que olhar para o seu interior e você tem que entender que você tem que analisar quem você é, o que você faz e o que você vai fazer. É a graça que vai formatar a sua vida. Como é que faz isso? Olhando para você mesmo. O olhar para nós mesmos, segundo Paulo, tem que ser moderado. Como é que é essa moderação? Nós não podemos exceder. Ou seja, nós não podemos ser generosos demais com a gente. Você já percebeu? Principalmente os coaches. Vai para o espelho e diz que você é vencedor. Diz que você é o melhor. Diz que você é isso. E a pessoa vai para o espelho e começa. É uma generosidade que não tem fim, irmãos. Não cabe, não dá. Eu já falei para os irmãos, vou repetir para os irmãos entenderem. Teve uma vez que eles falavam assim, eu falei: rapaz, vou lá. Diz que você é magro, diz que você está você está magro, você está bem, você é atlético. Aí na segunda, ainda para o espelho, eu olhei e falei: rapaz, tem que ter muita fé para falar isso aqui, viu? Não dá, irmãos, não cabe. Você é lindo, você é perfeito, você é desejável por todos. Não dá, irmãos, não bate. É contraditória a palavra de Deus. E Paulo fala assim: olha para você mesmo. E não pense, porque o texto grego aqui, Paulo está usando 4 vezes a expressão não pense de você mesmo de forma contraditória. Ele está usando 4 vezes a mesma palavra, ou seja, não pense errado de vocês. Por quê? Esse pensamento errado pode te colocar num caminho tão ruim, irmãos, tão ruim, que você não vai conseguir voltar mais. Olha aí, o primeiro ensino dessa parte do verso está na negação. Não pense errado. Olha o que diz a palavra aí: diga a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Olha a situação que chegamos aqui, irmãos. Paulo está instruindo crentes, e mais, crentes que foram expostos a uma profunda doutrina. E mesmo assim, esses crentes poderiam estar pensando erradamente deles mesmos. Olha quem somos nós, irmãos. Paulo gasta aqui 11 capítulos. É a maior ministração do Novo Testamento de um assunto tão profundo sobre a salvação. E tais pessoas que ouviram isso poderiam estar pensando errado delas mesmas. Pega um versículo do capítulo 1, 16, 11:35, em que Paulo fala assim: vocês são maravilhosos, vocês são demais, uau, vocês são brilhantes, nossa, se não fosse vocês esse mundo... Tem algum versículo que Paulo fala isso? Não. Paulo fala assim: vocês foram encerrados em cadeias, vocês estavam mortos,
Vocês foram destituídos da graça de Deus. Vocês estão condenados. Olha, vocês judeus e vocês gentios é a farinha de um saco só. Nada presta, nada presta. Olha isso aqui, irmãos. Diante disso tudo aqui que Paulo está falando, e quando ele vai falar de algo bom, ele fala assim: Deus fez, Deus salvou, Deus perdoou, Deus agiu, Deus é misericordioso, Deus é bom, Deus é gracioso. Depois disso tudo, Paulo ainda tem que falar para esses irmãos aqui: não pense de forma desmesurada de vocês mesmos. Olhem a lógica da coisa. Como é que vocês estão pensando de vocês? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Pararam para pensar o que vocês pensam de vocês mesmos? Você não precisa parar para esquadriar um pensamento. Olha para a atitude de vocês. Consegue olhar para a atitude de vocês? Consegue entender como é que vocês muitas das vezes fazem coisas erradas porque vocês acreditam que são alguma coisa? Já pararam para pensar nisso? Quer ver um exemplo? Tem marido que chega em casa e pensa que a esposa tem que tirar até o sapato dele e fazer massagem nos seus pés. Ela tem que fazer. Vixe, tem um monte de gente rindo aqui. Rapaz, a coisa está feia. Mas estão fazendo massagem? Amém. Estão fazendo, tá bom. Eu tenho que dar outros exemplos então, que a coisa ficou feia. Tem esposas que chegam em casa e acreditam que o marido tem que ficar fazendo massagem nas suas costas. Ixi, agora continua o riso. Tem que fazer massagem. Tem filhos que acreditam que os pais têm que dar tudo para eles. Tudo. Tem pais que acreditam que Deus tem que vir para corrigir o filho deles. Sabe o que é isso, meus irmãos? Significa que você está igual a alguns irmãos lá na igreja de Roma. Escutou tudo isso, mas você pensa que você é muito bom. Você não pode passar por constrangimentos, nem apertos, e tudo tem que funcionar do jeitinho que você quer, em volta de você mesmo. Que terrível. Você tem que mudar sua mente, irmãos. Por quê? Porque isso não está segundo a concepção da graça. O pano de fundo do verso 2 está aqui. O pano de fundo do verso 3 está no verso 2. E o verso 2 diz isso, que você tem que ter uma mente renovada, querido. Você não pode estar diante das concepções desse mundo. Sabe, é triste, mas tem na igreja evangélica muito disso. Tem muitas irmãs que se adornam para que possam ouvir elogios de homens. Que loucura, irmãos. Tem muitas irmãs que ficam preparadas, arrumadas para que possam escutar capciosamente elogios de homens. Fala, meu Deus do céu, onde que essa pessoa está? Tem lógica uma coisa dessa? Tem obreiros que fazem mundos e fundos para que eles possam escutar alguém chegar e falar assim: que palavra maravilhosa, que coisa, nossa, mas você prega demais, nossa, que louvor, mas você, sabe, irmãos, está errado, está totalmente fora do conceito da palavra de Deus. Isso é alguém que não tem a mente renovada. Alguém que tem uma mente renovada entende que o juízo que deve ser feito por si é entender que a graça chegou na sua vida e transformou. E a transformação é vista por atos. Aí eu falo para os pais: se os seus filhos não são respeitosos com pessoas, com ambientes, a graça ainda não chegou. Que a graça talvez chegue com um pouquinho de exortação e mais cinturão. Se seus filhos não são respeitosos com pessoas mais velhas, com repreensões, com a palavra de Deus, a graça não chegou, irmãos. Está passando, está voando. Você precisa ter mais atenção com essa criança.
Se sua esposa não consegue ser submissa a você, se a sua esposa não consegue compreender que a missão de vida é o evangelho na sua casa, a graça está passando por cima, está passando ao largo, está viajando, não chegou na sua casa. Se o marido não consegue entender que ele é sacerdote, não consegue entender que ele tem que cuidar da esposa e dos filhos, que ele tem que dar a vida se for necessário, a graça passou longe. Não é a graça que está ensinando, é qualquer outra coisa. O pano de fundo é, longe do verso 2, a mente dessa pessoa não foi renovada. Está preocupado em fazer qualquer coisa, está preocupado em dar qualquer tipo de satisfação, menos da palavra de Deus. Por último, meus irmãos, o pensamento desses crentes deveriam ser, Paulo fala para que eles não tenham pensamentos errados. E ele no próprio verso aqui, ele vai falar como é que é o pensamento. E ele fala, com moderação e equilíbrio. Como é que eu tenho que pensar de mim? Como é que eu tenho que olhar para mim? Moderação e equilíbrio. Se for pensar sobre você mesmo, faça com moderação e humildade. Você não precisa ser além, também não seja aquém. Mantenha os pés no chão. Porque você precisa ser verdadeiro com você mesmo. Você precisa ser verdadeiro com você mesmo. Os irmãos que conhecem a minha rotina, principalmente a minha vida em aconselhamento bíblico, os irmãos sabem do desafio que eu passo. Eu sempre falo para as pessoas que sentam na minha frente, eu não estou aqui para falar aquilo que você quer ouvir, ou então para florear alguma coisa, eu tenho que falar a verdade, né? E tem algumas verdades que você fala, irmãos, eu fico vermelho. Mas aquelas verdades, as pessoas já sabiam, só que elas não queriam confessar. Você acha que quando nós chegarmos diante de Deus, o que vai prevalecer vai ser o jeitinho? Vão ser as mentiras? Vão ser brincadeiras? Não, irmãos. Diante de Deus, só verdade. E por que muitos de nós ainda estamos mentindo para nós mesmos? Já parou para pensar nisso? Que loucura! Está vendo alguma coisa que é mentira, que é errado? Corta! Para, irmãos! Está vendo alguma coisa errada na sua casa? Corta, para, quebra. Está vendo alguma coisa errada no seu casamento? Corta, para, ainda dá tempo, quebra isso. Não finja que você não está vendo, querido. Não finja que você não está vendo. Deus está vendo e muitos estão vendo. Está sendo muito recorrente, né? Como nós demos aquele anúncio aqui sobre o pastor Paulo Júnior, está tendo muitas coisas sobre ele. Esses dias eu estava ouvindo uma pregação e ele falou uma coisa, ele falou assim, irmãos, é por isso que muitas vezes eu sou duro, é porque eu não quero ver a sua alma no inferno. E é verdade, queridos. O pastor está vendo muita coisa errada, e o pastor muitas vezes tem que ser duro, incisivo. Você não está vendo porque você não quer, está na sua cara, está escrachado. Quebra, irmãos, age. A graça não é um objeto de pelúcia bonitinho, fofinho para você ter com você, não. Você não carrega a graça como se fosse uma bolsa, não, irmãos. Você não carrega a graça para falar, Deus, aqui é a tua graça, hoje eu estou no céu, minha família está no céu, está tudo. Irmãos, graça é choro, graça também é sofrimento, graça é você ficar vermelho por repreensões, graça é você ficar assim, sem saber o que faz, por causa das exortações, as intervenções. Você tem que fazer, querido. Você tem que agir. Sabe, se aquela pessoa que eu falei para vocês do exemplo tivesse sido verdadeiro, totalmente verdadeiro, que teria sido pior do que aconteceu, não teria resultado no que resultou.
depressão, perigo de morte, destruição ao atacado, porque tratou a graça como se fosse um bichinho de pelúcia. Não, irmãos. Renovação de mente é entendimento da graça. Olha o que fala William Hendricks sobre isso. Cada indivíduo deve avaliar-se não medindo a si mesmo com a sua própria fita métrica, mas pela medida da fé que Deus lhe designou. Como é que eu me avalio? Não é pelo meu entendimento de mim mesmo. A fita métrica que eu uso é a de Deus. E a fita métrica de Deus, ela é totalmente pontual. E aqui, meus irmãos, nesse texto, nesse trechinho, a medida que deve ser analisada é o que eu sou e o que eu faço. O que a graça mudou na minha vida e para onde a graça está caminhando com a minha vida. Ou seja, o que eu vou fazer. Eu sou um pecador, mas eu sou redimido por causa das misericórdias de Deus e a graça que me alcançou. E por causa dessas misericórdias e essa graça que me alcançou, Ele está me designando agora para que eu seja útil para o Evangelho. E como que eu vou ser útil? Ministrando e vivendo os dons na casa de Deus. Sabe o que é isso, irmãos? O que isso significa? Quem não entende a graça de Deus na sua vida não serve para ser servo do Senhor na sua casa. Se ele não entendeu o que Deus fez na vida dele, se ele não entendeu o que Deus está fazendo e para que Deus está chamando, ele não tem utilidade como servo de Deus na sua casa. Ô irmãos, e está cheio de gente assim. Está cheio de gente assim. Algumas verdades que são decorrentes dessa descoberta. E Paulo trabalha aqui, meus irmãos, duas verdades muito explícitas. A primeira dela é essa: ter um pensamento correto sobre si mesmo só para aqueles que renovaram a sua mente. É o que Paulo está ensinando. Ter um pensamento correto de si é ter sido renovado de mente. Enquanto você acreditar, enquanto o crente acreditar que ele merece coisa boa desse mundo, ele não vai conseguir fazer o que é correto. Ele não vai conseguir interagir com as coisas dessa vida. Porque o mundo não deve satisfação para ninguém, nem muito menos para os crentes. Para que eu possa realmente viver a graça do Senhor dentro da sua casa, fazendo uma análise correta e sendo bênção de Deus, eu tenho que ter tido uma mente renovada. O segundo ensino que Paulo traz aqui é esse: ter paz e entendimento sobre o que fazer também está na pauta de uma mente renovada. Aquilo que eu vou fazer, naquilo que eu vou estar agindo, naquilo que eu vou estar sendo instrumento de Deus na casa do Senhor, é fruto de uma mente renovada. É fruto do entendimento que o Senhor Deus me chamou para tais e tais coisas e eu vou fazer. Você quer ver um exemplo como muitos de nós erramos nisso aqui? Já percebeu como é que tem gente que frequenta a igreja de segunda a segunda? Você já percebeu como tem gente que abre a igreja, fecha a igreja, limpa a igreja, prega, canta, ensina, faz tudo? E não é porque não tenha outras pessoas para fazê-lo, é porque essa pessoa tem que fazer tudo. Ela quer cantar, ela quer ensinar, ela quer exortar, ela quer profetizar, ela quer limpar, só ela faz, só ela pode, só isso. É uma pessoa que não teve uma mente renovada e não entende que a graça de Deus não está chamando ela para isso. Eu vivi uma demanda em aconselhamento num gabinete pastoral em que eu encontrei uma família que um dos fatos interessantes era isso. A esposa estava na igreja de segunda a segunda. O casamento estava destruído. Os filhos estavam arrebentados. Pastor, não sei o que está acontecendo. A primeira coisa que eu falei com ela foi a seguinte: você quer transformar sua casa? Quer mudar sua família? Primeiro passo: chama o seu pastor. Entrega todos os cargos que você tem. Você foi chamado para ser esposa e você não está tendo entendimento de qual é a sua função primária. Você está sendo líder de crianças,
você está sendo pessoa que toca no louvor, você está sendo aquela que faz grupo do coral, você está sendo aquela que faz isso, faz aquilo, de segunda a segunda está na igreja. E qual é o dia que você dedica para o seu esposo? Coisa tão básica, irmãos, tão básica. E sinceramente, quando eu falei isso, essa irmã falou assim: puxa vida, pastor, eu errei aqui. Tão básico, tão básico. Entrega todos os seus cargos. Tem muita gente no nosso meio vivendo isso. Ter paz de entendimento sobre o que fazer também está na pauta de uma mente renovada. Você está fazendo o que é certo? Você tem ideia do que você deve fazer? Se você tem, sua mente está renovada. Mas ter ideia do que você tem que fazer tem que corroborar com o que você está fazendo. Não adianta nada você falar: eu sei o que eu tenho que fazer, mas não está fazendo. Não adianta nada. Paulo falou sobre isso aqui. No próximo domingo, se Deus permitir, nós vamos entrar aqui no verso 4 e no verso 5 em diante, onde Paulo começa a tratar sobre a demanda em que ele usa a imagem do corpo, para que ele possa dizer que a igreja e os irmãos são um só corpo em Cristo. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós oramos a Ti, meu Pai, agradecidos por Tua palavra, pela oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, de podermos ouvir um sermão duro, mas um sermão que nos ensina o caminho que nós temos que andar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor mesmo nos dá a oportunidade de fazermos o que é certo. Ensina-nos, Pai, o caminho da Tua graça. Ensina-nos, Senhor, através de uma mente renovada, não formatada pelo mundo que vivemos, mas transformada pela Tua palavra, o que devemos fazer. Ajuda-nos a fazer o que devemos fazer. Dai-nos coragem, Senhor, e livra-nos do mal. Em nome de Jesus, amém.